Olá a todas e a todos, é um prazer novamente reencontrá-los aqui no nosso espaço do Voto Informado. Esse é um projeto desenvolvido pela Brascom, que quando há eleições, a Brascom apresenta sugestões de propostas para políticas públicas. E, nesse sentido, a gente abre espaço para diálogo com os candidatos ao executivo e ao legislativo sobre o papel da tecnologia na nossa sociedade. Aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais das propostas, ela está no QR Code dessa transmissão e também no site da Brascom. A gente agradece muito hoje Paulo Roque, que é jornalista e advogado e que vai disputar nessas eleições uma vaga ao Senado Federal pelo Distrito Federal. Obrigado, Paulo, pela sua disponibilidade em estar dialogando conosco, expondo ideias, enfim, compartilhando seu conhecimento aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui para a Brascom sobre um tema importantíssimo. E quero dizer a vocês que eu estou como candidato nessas eleições ao Senado, pelo Novo no Distrito Federal. E o que mais me preocupa hoje é que o Brasil seja destravado. O Brasil hoje é um país extremamente travado. Ele precisa pensar nas futuras gerações. Tudo que nós temos que pensar hoje é como nós queremos estar daqui a 20 anos. Só que precisa começar a ser feito agora. E o que acontece hoje no nosso país? O que acontece no nosso país é que ele não está sendo planejado. Nós estamos sendo tocados no improviso. Questões importantes como da tecnologia na nossa vida, há avanços, mas não feito de uma forma ordenada, mas feito de uma forma improvisada. As pessoas acabam se beneficiando do desenvolvimento da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, evidente que se beneficiam, mas demora muito tempo. Há uma demora, há um delay enorme, e não era para ser assim. No Senado eu quero ser sempre o defensor do cidadão. O Estado não existe para ele mesmo. O Estado existe em função do cidadão. Ele é o centro e a razão de ser do Estado. E tudo que tiver que ser necessário para melhorar a vida do cidadão no seu relacionamento com o Estado, para o exercício da sua cidadania, tem que ser feito para ontem. Então, é nesse sentido que eu estou extremamente atento às demandas do cidadão. E o cidadão está atento para que a tecnologia seja usada sempre a seu favor, no sentido de viabilizar a prestação de serviços em todas as áreas, sobretudo na área do serviço público, mais rápidas, mais ágeis e com mais eficiência. Paulo, você, na sua abordagem inicial, você falou que o Brasil precisa ser destravado, né? Esse foi o termo que você acabou de usar. E uma das questões que o setor empresarial clama há muito tempo é a questão, né, de uma possível enxugamento dos custos inerentes à tributação, porque o Brasil tributa muito e mal, e é excessivamente burocrático. Quais iniciativas podem ser desenvolvidas num possível mandato a senador, na sua ótica, em relação à tributação? Sérgio, primeiro, o Brasil houve uma redução, mas o Brasil é um dos países onde o empresário, o empreendedor, gasta mais horas ainda para pagamento dos seus tributos. Então, isso dificulta a arrecadação do Estado e, ao mesmo tempo, onera de forma excessiva o empreendedor. Por que você gastar uma média de horas muito superior ao que a média dos países da OCDE, os empresários da OCDE gastam
para pagar seus tributos. Em plena era da informática, da internet, da tecnologia, isso é algo totalmente em desconformidade com o tempo que vivemos. Então, primeiro, cobrar nunca pode ser difícil. Pagar nunca pode ser difícil. Tem que ser ágil. E a tecnologia está aí para facilitar esses pagamentos. Então, veja, e o Brasil, para além disso, E nós temos já algumas demonstrações de como a tecnologia facilita essa relação. Mas tem que ser usada em favor do cidadão. Até aqui, ela tem sido usada mais no viés arrecadador do Estado e muito menos em favor do cidadão. Exemplo, o imposto de renda, a declaração do imposto de renda. O Brasil é um país referência mundial na questão da declaração online do imposto de renda. Nós somos motivos lá fora de aplausos por conta disso. Como que nós conseguimos, praticamente há 20 anos, estabelecer a declaração online? O Brasil, na verdade, tem a declaração online do imposto de renda muito antes de países da Europa. Uhum. Mostra o que nós somos capazes. Mas, ao mesmo tempo, quando o consumidor, o contribuinte, o cidadão, ele tem um problema com o Estado, é uma demora excessiva para resolver esse problema, é uma burocracia sem fim. E aí, falando ainda no nosso sistema tributário, que dificulta todo o trabalho que nós precisamos fazer, veja, o Brasil ainda ele precisa, para além da tecnologia, usar a tecnologia a favor do cidadão, o Brasil precisa resolver algumas questões que impedem esse país de avançar. Isso envolve todos os setores. Primeiro, no Brasil, eu tenho dito isso sempre, você hoje tributa faturamento. Isso é de um atraso você tributar faturamento. O que é o PIS? O que é a COFINS? É tributação em cima do faturamento. Faturamento não é lucro. Se você quer gerar riqueza, quem gera riqueza não é o setor público. Quem gera riqueza é o setor privado. Então é o seguinte, se o setor público não é um gerador de riqueza, o gerador de riqueza é o setor privado, então ele tem que estimular o setor privado a gerar riquezas. E como é que ele está estimulando o setor privado a gerar riqueza se ele, primeiro, você antes de gerar o lucro, que o setor privado quer gerar riqueza, mas ele precisa ter o lucro. Uhum. O Estado tem que entender isso. Isso não é crime. Aliás, tem que ser estimulado. Se você tem empresa só dando prejuízo, isso é péssimo para toda a sociedade. A empresa precisa dar lucro. Mas antes dela dar o lucro, você já tributa, já penaliza ela. Então, não é uma tributação, é uma penalização por ela existir. Uma penalização por ela faturar. E a quem paga caro por isso é a sociedade. É um dinheiro que faz falta na viabilização da atividade daquele empreendedor. Então, o Brasil, quando fala numa reforma tributária, isso é pouco falado. Mas você não pode tributar faturamento. Segundo ponto importante. Você tem um imposto sobre consumo muito elevado no Brasil. Não faz sentido você ter um imposto sobre consumo acima dos 40% no Brasil, quando a média dos países da OCDE é de 20%. E quando você tem um imposto sobre o consumo, sobre tudo que o consumidor compra, que, aliás, todo o mercado trabalha para o consumidor. Todo o mercado. Só tem sentido falar em mercado se tem consumidor. Se não tem consumidor, não tem mercado. Então, se tudo que o consumidor paga, ele paga mais caro porque o tributo é mais caro naquilo que ele consome, o que acontece? Você desacelera também a circulação da riqueza, porque você acaba tirando de quem menos tem. Quem mais paga imposto sobre consumo no Brasil? É quem ganha menos, porque a alíquota é a mesma, para quem ganha 100 mil ou para quem ganha um salário mínimo. Uhum. Então, se ele vai comprar R$1.000 no supermercado e ele paga 40% naquele produto, naqueles R$1.000, em média de imposto sobre consumo, você vai tirar dessa pessoa R$400 de impostos. Ao passo que, de quem ganha R$100.000, você vai tirar R$4. Daí mostra claramente a injustiça dessa tributação e como que ela inibe a circulação da riqueza. Então, são questões que o Brasil precisa enfrentar e não colocar debaixo do tapete,
como tem colocado. E isso enfrentado, isso é bom para todo mundo, sobretudo para o setor de tecnologia. Nessa sua abordagem, eu queria só compartilhar uma informação com você, que o setor público, de maneira geral, o Estado, né, os seus três níveis de governo, municípios, estados e federação, já é o segundo maior comprador de tecnologia. O primeiro é o sistema financeiro e o governos, de uma maneira geral, é o segundo maior comprador. Nesse sentido, Paulo, você está abordando essa questão de levar mais serviços públicos ao cidadão. Eu lhe faria dois questionamentos com relação a isso, para você explanar a sua visão. Primeiro como você vê essa questão do Estado prover serviços ao cidadão via tecnologia e isso dinamizando o mercado brasileiro de tecnologia. Esse é um ponto. E o segundo ponto, Brasília, especificamente, tem uma forte concentração de serviços públicos. Há alguma, na sua perspectiva de um mandato, alguma iniciativa que poderia ser desenvolvida especificamente em Brasília? Olha, pergunta muito boa, Sérgio, que me permite esclarecer algumas questões que eu tenho defendido. Primeiramente, eu brinco até com as pessoas, né? Quando eu vou falar defendendo minhas propostas, eu defendo que o Estado, muitas vezes, ele usa a tecnologia, essa mesma tecnologia que ele usa para arrecadar ou para punir, ele tinha que usar a serviço do cidadão. Aqui em Brasília, eu acho que é da cidade do país com o maior número de pardais. Das chamadas lombadas eletrônicas, da sinalização eletrônica. E aí, muitas vezes, tem a brincadeira aqui que você leva uma multa, mal você chegou em casa, já está a multa lá. É tecnologia, o Estado está na função dele. Tem algumas questões que nós podemos discutir, mas o Estado está usando a tecnologia para aumentar a eficiência dele na penalização, na arrecadação. Parabéns. Uhum. Agora, o seguinte, esse mesmo cidadão, quando ele tem um problema, um buraco na via, ele paga os impostos dele, ele paga o IPVA dele, ele paga o IPTU. É uma via cruz para esse cidadão conseguir chegar até o Estado. Para ele dizer, eu existo, estou reclamando. Então, quer dizer, esse governo tecnológico ele tem que ser um governo de mão dupla. Não pode ser um governo onde eu só uso a tecnologia ao meu favor e deixo o cidadão, quando ele vai reclamar, deixa ele, coitadinho, sofrendo, apanhando. Aqui em Brasília, nós temos um outro problema grave. Setor de saúde são filas e mais filas nas madrugadas para uma simples consulta. Uhum. Por que isso não pode ser agendado através de um aplicativo, como outros países já têm? Por quê? E alguns estados já têm. É quando você não usa a tecnologia a favor do cidadão. E o Estado devia propiciar isso, porque quando fala em serviço público eficiente. Por exemplo, o Distrito Federal está vivendo agora uma situação vexatória, que é pessoas dormindo 4, 5 dias na fila do CRAS para se cadastrarem no sistema de auxílio social, para verem se elas têm direito. Não quer dizer que o Estado vai dar o auxílio para elas. Primeiro, elas precisam ser cadastradas para depois fazer avaliação e ver se elas têm direito. Um simples cadastro. Por que ela precisa ir lá presencialmente? Uhum. Por que isso não pode ser feito digitalmente? Então, e por aí vai. Nós estamos muito atrasados. Você vê que só agora, em pleno ano 2022, que o Brasil está conseguindo ter uma carteira de identidade única, a carteira de identidade digital, com o número único do CPF, mesmo assim, em alguns estados. O problema é que nós não estamos na velocidade da tecnologia para dar um retorno ao cidadão. E Brasília, essa é a segunda parte que me interessa. Nós temos defendido aqui que Brasília pode usar o setor público como grande comprador de tecnologia
para fazer da capital federal a capital da tecnologia da América Latina. Só que isso não está sendo pensado, porque Brasília ainda trabalha a ideia, os governos aqui, de que você vai resolver o problema da oportunidade das pessoas com concurso público. Só que você não tem concurso público para todo mundo. Uhum. Antes você demorava 1 ano, 1 ano e meio para passar no concurso público. Hoje são 8, 9 anos. E quem vai te sustentar enquanto você está fazendo concurso? De cada 100 empregos no DF, ainda na data de hoje, só 20 são do setor público. É um das unidades da federação com maior percentual de ocupação pelo setor público. A renda per capita é alta por conta do setor público. Então, vamos aproveitar essa vantagem competitiva do DF para fornecer para tudo que vem do setor público, incluindo aí a tecnologia. Brasília podia ser a capital da tecnologia da América Latina. Só que ninguém fala isso. Cria no jovem a falsa sensação de que ele vai se resolver com concurso público. Cria no empresário que, para ele, você não tem que pensar em empreender no DF. Esquece, aqui é local do setor público. É concurso público. Então, você desestimula nas duas frentes. Mas, para além disso, Sérgio, tem outra questão muito fundamental. Tem que parar de ter preconceito contra o empreendedor. O Brasil e Brasília têm esse preconceito contra aquele que produz, que gera riqueza. Como se fosse pecado. Ficar rico no Brasil é uma espécie de pecado. Ficar rico não é pecado. O que é pecado é você ficar rico roubando dinheiro do contribuinte, roubando a nação. Isso que é feio. Mas ficar rico, crescer, empreendendo, gerando empregos, tem que ser aplaudido. Nós temos que levar essa cultura para as escolas, como fez a Coreia, incutindo nas crianças a cultura do empreendedorismo, para que a gente perca essa cultura, primeiro da riqueza e depois de que o setor público resolve tudo. Ô Paulo, nessa sua abordagem agora final, você me desperta uma outra pergunta aqui. O empreendedorismo, no atual momento da situação econômica do país, ele tem sido utilizado ou por necessidade ou por autonomia, né? As pessoas estão buscando o empreendedorismo para solucionar os seus problemas econômicos. De que forma, além desse exemplo que você deu, de levar o empreendedorismo para a educação, quais são as outras iniciativas que você imagina que possam ser desenvolvidas para que a gente fomente o empreendedorismo? O Estado ele pode agir como agente fomentador. É isso que eu estou chamando a atenção, é isso que não está sendo feito no DF, em outras unidades da federação. Mas o Estado ele tem que, nesse momento, estimular o empreendedorismo. Vou te dar um exemplo aqui. O IPTU aqui no Distrito Federal, para aquele que produz, ele é mais caro que qualquer outra atividade. Se você tem uma sala onde você vai abrir um empreendimento, ali o seu IPTU já é mais caro. Você está dizendo para ele, eu vou te punir porque você quer produzir, porque você quer gerar emprego. E se você vai ver, no final, a participação do IPTU na arrecadação do Distrito Federal é uma participação pequena. A grande participação aqui é do ICMS. E por que você, então, faz questão de punir? Isso está na cultura, mas o valor não é alto. Tudo vale, tudo na hora que você está fazendo conta. E quando você não tem lucro na atividade, tudo é importante, tudo é um dinheiro que faz falta. Uhum. Outro ponto muito importante, o Estado ele teria que viabilizar áreas específicas, né, para a instalação de polos empreendedores. Seja uma área exclusiva num Distrito Federal inteiro, mas várias áreas no DF dizendo isso aqui é para estimular o empreendedorismo. Então, isso tem sido feito, mas de maneira muito tacanha, mais visando fins eleitorais que propriamente uma questão planejada para o futuro. Ok. Nós estamos aqui no projeto da Brascom, Voto Informado, que
a cada 2 anos, elabora propostas de políticas públicas e debate essas políticas com os candidatos ao Executivo e ao Legislativo. Aqueles que quiserem tomar conhecimento das propostas, é só acessar o QR Code ou no próprio site da Brascom. Nós estamos conversando com Paulo Roque, que é candidato ao Senado pelo Distrito Federal. Paulo, eu gostaria da sua saudação final ao nosso público, mas antes disso eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome da Brascom, pela oportunidade de você compartilhar suas ideias conosco. Por favor, a sua saudação inicial, a sua saudação final. Ô, Sérgio, eu te agradeço muito essa oportunidade. Eu vou ler atentamente todos os documentos de vocês para a aceleração da era digital, da chamada cidadania digital, que eu vejo que é importantíssimo unir o conhecimento de vocês àquilo que nós devemos viabilizar através de políticas voltadas para a geração de riqueza no nosso país e, sobretudo, aqui no Distrito Federal. Eu sou muito otimista com tudo que nós temos pela frente. Por que eu sou otimista? Porque o Brasil tem o principal. O Brasil tem um mercado consumidor que é um dos maiores do mundo. E se você tem quem consome, você tem para quem produzir. Segundo, nós temos grandes cérebros. Nós temos uma força intelectual no setor da tecnologia que você sabe muito bem, observada por todo mundo. Tanto é que o Brasil hoje é um exportador de cérebros na área de tecnologia, quando nós queremos que essa turma gere serviços aqui, ela seja estimulada a ficar aqui, a gerar riqueza no nosso país. Então, nós temos o principal, nós temos mercado consumidor, nós temos necessidade da tecnologia e nós temos a grande força, que é a força pensante, a força intelectual, que pode nos dar as grandes soluções que nós precisamos. O que nós precisamos hoje no Brasil é parar de pensar aquilo que não é importante para nós e perder horas e horas de debate discutindo literalmente sexo dos anjos, como tem acontecido hoje na polarização política no Brasil. Nós temos que discutir o que é importante. O que é importante é educação. O que é importante é geração de riqueza. O que é importante é cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, ter serviços públicos eficientes, gerar oportunidades para as pessoas. É isso que é importante. O Brasil não pode ficar parado, despendendo grandes energias naquilo que, na verdade, não vai mudar em nada a nossa realidade. Mas interessa muito bem, sim, alguns protagonistas, seja de direita, seja de esquerda, que querem apenas o poder e somente o poder. Enquanto isso, o Brasil não é pensado. Enquanto isso, o Brasil não é planejado. E as grandes questões que nos interessam, que interessam à juventude brasileira, à geração de oportunidades, ao empreendedor brasileiro, que podem fazer desse Brasil um país realmente gigante em todos os sentidos, não só em área territorial, mas gigante mesmo economicamente. Essas questões o Brasil tem colocado debaixo do tapete. Muito obrigado. Ok. E com certeza vocês vão ter um senador aqui no DF, defensor número 1 da tecnologia, da cidadania digital, e fazer de Brasília a capital da tecnologia da América Latina. Ok. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade desse diálogo. Um abraço. Eu te agradeço, Sérgio. Estou aqui a Brasília, à sua disposição em Brasília, tá bom? Um grande abraço.